Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de prática do nosso curso de Advocacia Bancária Diferenciada. Para você que ainda não é nosso aluno, é um prazer imenso ter você aqui nessa aula especial. E para você que é nosso aluno da Advocacia Bancária Diferenciada do Oráculo, é muito prazer ter você conosco aqui. E como eu aviso sempre, este encontro, que é realizado uma vez por mês ao vivo para vocês, ele fica disponível na plataforma do aluno. E para quem não é aluno, só tem a oportunidade de assistir agora. Então você que está aqui, dispara esta aula aqui para um amigo ou uma amiga advogada para ele aprender sobre a revisão no descumprimento contratual. Tem detalhes importantes que nós vamos ensinar aqui hoje, que eu tenho visto muito erro na prática e tem gerado muita dor de cabeça para a advocacia que tenta se aventurar em não saber os detalhes da advocacia bancária diferenciada. E este é o nosso último encontro de 2024 realizado de modo ao vivo, então tenho um prazer imenso aqui de agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo nesta jornada durante o ano de 2024. Foi um ano incrível e 2025 promete muito e muito mais para vocês. Terão conteúdos novos, atualizados, diferenciados. Mas, sem perder mais tempo, vamos agora para a nossa aula de hoje para tratar do chamado descumprimento contratual. E a primeira pergunta que vem à sua cabeça é, claro, o que seria esse tal de descumprimento contratual? Pessoal, algumas pessoas por aí ensinam que descumprimento contratual é descumprir a taxa média de mercado, ou a chamada taxa de juros. Vou explicar aqui para vocês um pouco mais sobre isso. Eu vou até compartilhar a minha tela para você entender aqui onde eu quero chegar. Deixa eu abrir aqui taxa média de mercado. Taxa média Bacen. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para você entender onde eu quero chegar. Algumas correntes jurídicas, né, têm tratado aqui que a taxa de juros, e aqui quando eu jogo taxa média Bacen, eu tenho dois caminhos, tá? Primeiro, tenho esse caminho da taxa de juros, que é divulgado por instituição financeira. Na minha compreensão, na minha concepção, isso não é taxa média de mercado, isso é uma taxa média do banco especificamente. E aí veja, algumas teses sustentam que isto aqui, quando eu informo, por exemplo, num contrato de aquisição de veículos, eu vou lá, consulto a taxa, por exemplo, deste banco aqui, Banco RCI. No período de 28 de novembro de 2024 a 4 de dezembro de 2024, este Banco RCI aqui, que é o terceiro da lista, ele divulgou, Bacen, que a taxa média ao mês dele é de 1,05 e ao ano 13,05. Mas veja, isto é a média de que este banco praticou neste exato período. Isto é média de mercado? Não. Esta é a média desta instituição financeira especificamente. Mas então o que seria a chamada taxa média de mercado? A taxa média de mercado é o que a gente chama de séries temporais do Bacen. Eu vou abrir aqui para você entender o que seriam as séries temporais. Eu vou clicar aqui na série temporal, ele vai abrir essa telinha aqui, deixa eu aumentar mais o zoom para você enxergar melhor, né? Ninguém é obrigado a ficar aí forçando a vista. Então aqui você vai entrar em estatísticas de crédito. Na próxima página você vai clicar em taxa de juros, deixa eu abrir mais o zoom aqui para você conseguir enxergar melhor, taxa de juros, e aqui tem ao mês e ao ano. Eu vou clicar ao mês, vou usar a expressão aqui taxa de juros com recursos livres, e no caso a gente estava tratando ali, por exemplo, de taxa de aquisição de veículo, contrato ou de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Então vamos lá, pessoas físicas, aquisição de veículos. Vamos lá, taxa média mensal, pessoas físicas, aquisição de veículo. Vou clicar aqui nesse marcador, vou lá embaixo e vou clicar em consultar séries. Ele vai aqui determinar um período. Eu vou listar todo o período que existe, que tem desde junho de 2000 até 18 de dezembro de 2024. Vou clicar em visualizar valores, ele vai me listar todas as taxas. Eu vou lá na última página para a gente pegar aqui para você entender. A última taxa divulgada é de outubro de 2024. Então veja, a taxa média de mercado em outubro de 2024 para o contrato de financiamento de veículo, que eu vou adquirir esse veículo, é 1,94. Mas, neste caso aqui, que eu estou tratando de taxa média de um banco específico, é a média daquele banco. Então, aqui é a média de mercado, é esta taxa aqui que nós utilizamos naquela tese que nós tratamos da revisão da taxa de juros diante da média de mercado, onde nós calculamos uma desproporcionalidade entre as taxas, entre a taxa do contrato e a taxa média, e alegamos ali que tem uma desvantagem exagerada para o cliente bancário, porque a taxa do contrato superou desproporcionalmente esta taxa média de mercado. Aqui nós temos a taxa de um banco específico. Esta também é uma média, mas é uma média daquele banco específico. E aí veja, algumas pessoas trabalham com a tese de que quando o banco
voltando ao exemplo aqui mais uma vez deste terceiro banco, o banco SCI, ele pratica, num caso concreto, uma taxa superior a essa aqui de 1,05, ele estaria praticando um chamado descumprimento contratual. Com todo respeito a essa tese jurídica, isto não é descumprimento contratual. Porque se aqui é uma média, o banco não está vinculado no seu contrato a esta taxa. É uma média de todas as taxas que ele praticou naquele período. E se média é média, eu não estou falando em descumprimento contratual. O que é descumprimento contratual, então, efetivamente falando para vocês? Descumprir o contrato é o quê? É quando o contrato traz lá, por exemplo, uma taxa de 1,8 e o banco, na hora de calcular as prestações de modo ardiloso, o que ele faz? Ele, na verdade, pratica uma taxa superior àquele 1,8. Isso é descumprir o contrato. Quando nós estudamos direito contratual, obrigações no direito civil, que vai se espraiar também na defesa do consumidor, descumprir o contrato é descumprir uma cláusula que foi fixada, ou descumprir uma oferta que foi fixada. Nós temos, dentro do direito contratual, alguns princípios importantes e algumas novas importantes que nós vamos trabalhar no curso da petição inicial aqui com vocês. Mas eu preciso adiantar o seguinte: quando uma das partes, ou o fornecedor na relação de consumo, ele oferta uma taxa, então ele ofertou para você, cliente, uma taxa de 1,8. Então, se ele te ofertou uma taxa de 1,8 ao mês, e ele colocou no contrato que a taxa de 1,8 ao mês, a prestação, na hora de ser realizado o seu cálculo, deve seguir essa taxa de 1,8. Não pode ser praticado nem 1,82. É 1,8 exatamente, porque isso é matemática. Não existe aproximação aqui. É exato o valor. Isto é descumprir o contrato, isso é descumprimento de oferta. E não simplesmente comparar com estas médias aqui. Isso não descumpre a oferta em nenhum contrato. Esta é uma média feita no final do período, considerando todos os contratos naquela específica modalidade. Então, não acredite nessa tese, essa tese não cola, não tem sustentáculos e vocês podem pesquisar aí. A maioria esmagadora dos tribunais refuta essa tese. Refuta. Ah, mas eu posso ganhar com um juiz específico de primeiro grau. Até pode. Mas, chegando no tribunal, isso vai cair. E provavelmente, se for para o STJ, cai também. Tá? Então, descumprir o contrato não é comparar com taxa média do banco e nem com a taxa média da série temporal. É descumprir exatamente aquilo que estava previsto no contrato. Isto é descumprimento contratual. Tá? Então vocês tomem cuidado com essa tese para vocês entenderem. E eu vou aqui, né, pegar um cálculo, a gente vai entregar para os alunos da ABD e do Oráculo o material que vai ser trabalhado nessa aula, para vocês entenderem bem melhor o que eu vou falar para vocês aqui. Então veja, nós vamos partir aqui da seguinte premissa. Vamos lá. Aqui nós pegamos um exemplo extraído de um contrato em que a pessoa pegou um valor liberado de R$4.000, então este foi o crédito dela de R$4.000, teve um IOF de R$ 44,63. Isso gerou um valor total financiado de R$ 4.044,63. Nós temos a data do contrato, que é maio de 2023. A primeira parcela venceu em 22 de junho de 2023. Veja, aqui não tem juros de carência, porque o vencimento da primeira parcela está em prazo inferior a 30 dias. Tá? Isso é uma variável muito importante que você deve guardar ela na sua cabeça e eu vou falar dela daqui a pouco. E aí, veja, o contrato estabeleceu que esses R$4.000 somado ao IOF seriam pagos em 10 parcelas de R$ 790. Isso resultaria num valor total financiado, se a pessoa pagasse cada prestação na data específica do seu vencimento, num valor de R$ 7.900. Mas veja, o contrato nesse case concreto, ele estabeleceu uma taxa de juros, e aqui eu estou falando de taxa de juros nominal, não estou falando de custo efetivo total é outra coisa, você não tem ele como referência. Taxa de juros nominal foi de 12% ao mês. Isso que o contrato previu. O contrato poderia cobrar uma taxa de juros superior a 12% ao mês? Não, porque eu tenho o princípio da vinculação ao contrato, ou princípio do pacta sunt servanda, ou princípio da força obrigatória dos contratos. A pessoa que assina um contrato tem a legítima expectativa e confiança de que aqueles 12% serão cumpridos pelo banco na hora de calcular as prestações. Então, se o banco pratica uma taxa superior a 12%, ele está descumprindo o contrato. Isto é descumprimento contratual. Descumprir o contrato não é comparar com taxa média de lugar algum. Tá? E aí, veja, vou avançar. Só que na prática, veja, ele colocou 10 parcelas de R$ 790. Isto foi calculado com base numa taxa de juros de 12% ao mês? Não. Por quê? Aqui a gente tem na nossa planilha
uma fórmula já pré-estabelecida para vocês, que identifica que, na verdade, a taxa que foi prometida e prevista no contrato não foi cumprida. Por quê? Esses R$ 790 por mês aqui fixados como prestação, na verdade, foram tomados com base numa taxa de 14,48% ao mês. Então, aqui o banco descumpriu o que estava previsto no contrato. O banco está descumprindo o que estava previsto no contrato aqui. Muito cuidado com isso. Tá? Então, isso é descumprimento contratual. Então, a nossa planilha vai identificar para você. Você vai simplesmente transpor os dados do contrato para cá e ela vai identificar se tem aqui um descumprimento contratual. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui para duas questões muito importantes que pode te levar ao erro. Tá? Cuidado, eu vou deixar até anotado aqui para você ter como referência. Vai printar essa tela aqui para você entender. Se eu tenho aqui em cima, tá, uma data de vencimento da primeira parcela com um prazo superior a 30 dias. Vamos supor que aqui a primeira parcela fosse vencer em 22 de julho de 2023. Nós teríamos aqui o chamado juros de carência. E quando eu tenho juros de carência, vai dar erro na fórmula aqui embaixo. Essa fórmula vai dar não identificada. Por quê? A metodologia de cálculo é diferente. Eu tenho que calcular, primeiro, a taxa de juros do dia 22 de maio de 2023, que foi a data de liberação do crédito, até a data de vencimento da primeira parcela, que no nosso caso aqui era, que a gente colocou, 22 de julho de 2024. Então, esse seria o vencimento. Aí eu vou alcançar o valor total financiado, que não será mais 4.044,63, porque vai embutir aqui mais juro de carência e daria um outro valor. Ah, mas o advogado pode fazer esse cálculo? Não deve fazer. Quando você jogou aqui e identificou que eu tenho prazo superior a 30 dias, é essencial o trabalho de um assistente técnico. Essencialíssimo. Porque ele vai ter toda a técnica, toda a competência para fazer esse cálculo. Advogado não é perito. Quem pode ser perito é administrador, economista e contador. Somente essas três profissões. O advogado não pode ser perito. Então, o advogado não faz laudo, não faz parecer técnico contábil. Não faz. Cuidado com isso. E uma outra variável importante que a gente tem aqui que pode impactar e induzir ao erro nesta prática de sobretaxa de juros é o que a gente chama de calendários de financiamento. Veja, normalmente as contratações, seja de empréstimo pessoal consignado, não consignado, financiamento de veículo, utiliza a chamada tabela price. Por quê? Eu tenho prestações constantes do começo ao fim. Mas na aplicação dessa tabela price, algumas instituições financeiras usam, né, o calendário comercial, que tem 360 dias, tá? 360 dias. E outras usam o calendário civil, que tem 365 dias. Isto também impacta na questão dos juros. Então, o cálculo aqui vai apontar como erro, vai dar como não identificado, ele não vai indicar qual é a taxa de juros quando eu tiver essa variação aqui. Alguns bancos praticam comumente, tem um banquinho aí que é vermelhinho, que tem tipo o símbolo de uma foice, chamado Bradesco, pratica muito este método de cálculo aqui do calendário civil. E aí isso impacta. Nestas duas situações em que deu e não identificado aqui embaixo, você precisa ter um assistente técnico trabalhando contigo. Ah, você jogou os dados aqui, deu corretamente a identificação da taxa acima da prevista aqui no contrato? Ótimo, seu cálculo aqui vai servir, você vai conseguir avançar e fazer ação com este cálculo. Deu negativo aqui, né, o valor você não consegue identificar, ele vai dar não identificado. Você vai trabalhar com o assistente técnico. Então, aqui nas ações de descumprimento contratual, principalmente se você quer tutela provisória, você precisa contar com o trabalho do assistente técnico. É muito importante. Ah, professor, mas eu tenho ali um amigo que faz o uso da calculadora do cidadão. E aí essa calculadora do cidadão ela é muito boa, ela ajuda a resolver o problema. Eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui, extremamente importante, com relação a isso. Porque o uso da calculadora do cidadão tem sido aí, na grande maioria dos casos, afastado. Falando que nestes casos não dá para valer como prova do descumprimento contratual o mero uso da calculadora do cidadão. Vamos lá. Contrato, descumprimento contratual, calculadora cidadão. Vou jogar aqui, daqui a pouco eu já mostro para vocês aqui, só pesquisando para
entregar para vocês o material aí de forma de mais qualidade, para você entender onde eu quero chegar com a minha tese, com a minha petição inicial. Ainda vai ter a petição inicial aqui para vocês. Fiquem tranquilos com relação a isso, que o objetivo nosso é sempre entregar a prática, o dia a dia que vocês podem trabalhar. Então, tenham muito cuidado. Não usem a calculadora do cidadão como referencial útil para vocês. Veja aqui o que eu estou falando e repetindo há bastante tempo para várias pessoas. Ela pode ser um norte, ela vai te ajudar a guiar melhor o seu raciocínio, a você identificar, vai servir, vai te ajudar, mas você não pode trabalhar só com ela. Na hora do atendimento ao seu cliente, você pode até usar a calculadora do cidadão para identificar se tem um descumprimento contratual. Pode até fazer isso, mas para instruir a sua petição inicial, você não vai fazer isso. Veja aí, ó. A calculadora do cidadão, deixa eu aumentar mais, tá? Peraí, tá? Para não fazer você sofrer. Veja aqui o que ele fala. Tá? Isso aqui é a minha ferramenta que eu assino de pesquisa de jurisprudência. Tá? Pesquisa em todos os tribunais do Brasil. A calculadora do cidadão não constitui meio idôneo de prova para ferir a regularidade da taxa de juros. Porque ela não considera. Aí ele vai em cada tribunal, traz uma justificativa diferente aqui para vocês, tá? Mas tem vários e vários julgados não acatando o cálculo por meio de calculadora do cidadão, tá? Então tem vários, não é só um não, são vários, tá? Ó, cálculo realizado mediante utilização da calculadora do cidadão. Inacolhimento. Julgado de 12 de dezembro de 2024. Tem praticamente poucos dias. Isso no Tribunal de Santa Catarina. Tribunal de São Paulo, tá? A alegação de custo efetivo acima. Então, qualquer discussão sobre taxa de juros baseada em cálculo realizado com a ferramenta da calculadora do cidadão, a qual não contempla todos os componentes do custo. Então, veja, vários e vários julgados afastando o uso da calculadora do cidadão como meio idôneo probatório do descumprimento contratual. Então, tá muito claro para você, tá? Veja aqui em cima, ó. Mais uma vez. A taxa indicada foi obtida pela parte apelante por meio da calculadora do cidadão, disponível no site do Bacen, a qual é apenas um simulador que não leva em consideração todos os encargos e prazos efetivamente contratados. Logo, a diferença constatada para, né? Não há comprovação desse vício. Então, muito importante, tomem cuidado com isso. Tem vários julgados. Gente, eu pesquisei aqui, ó, pra vocês terem noção aqui embaixo, o tanto de julgado que trata dessa temática. A maioria esmagadora não acolhe a calculadora do cidadão como meio probatório idôneo para você trabalhar. Muito cuidado com isso para você utilizar na sua prática aí. Então, já elimina da sua prática instruir a inicial com a calculadora do cidadão nas teses de descumprimento contratual. Então, entendido aqui o que é descumprimento contratual, eu quero que você entenda agora comigo qual é a estratégia que a gente faz. Lembrando sempre, eu adoto a metodologia de fazer notificações extrajudiciais. E eu vou te ensinar a fazer essa notificação extrajudicial aqui. Notificação simples, objetiva e direta. O seu propósito aqui é demonstrar para o judiciário que você tentou a solução extrajudicial. É crescente o movimento nos tribunais de que nas demandas de direito privado, nas demandas consumeristas, é necessária a passagem pela via extrajudicial. Vide o tema, né? Do IRDR número 91 de Minas Gerais. Lá em Minas, se você entrar com ação hoje sem fazer esse trabalho extrajudicial, você vai ter, no mínimo, a sua ação suspensa para você regularizar essa fase. Ah, professor Homero, mas você concorda com esta necessidade de passar pela via extrajudicial? Jamais. Eu não concordo. Mas entre o que o Homero fala e o que os tribunais têm praticado, você tem que seguir a prática que funciona. Ah, professor, mas isso perde tempo. Perde, eu concordo com você. Perde tempo. Mas você precisa fazer isso hoje, se você quer ser diferenciado. Você precisa fazer isso. E meus alunos têm praticado, isso tem trazido frutos muito positivos para vocês. Então veja, notificação por descumprimento contratual. Aqui é só uma orientação de uso, você vai excluir isso aqui. Vai mandar essa notificação pelos canais ou do consumidor.gov.br ou pelo Bacen, pelo sistema de reclamação ali. E a notificação, veja, é bem simples, direta. Assunto, descumprimento contratual. Zezinho de tal, fulano de tal, Maria de tal, representado do seu advogado, vem apresentar proposta de solução consensual em face do descumprimento contratual identificado abaixo especificado. Aí você vai especificar de forma bem direta. Tá os campos para você preencher aqui, ó. Na data tal, a parte celebrou o contrato, e aí vai colocar a característica desse contrato, o número tal, com a finalidade do financiamento do veículo, financiamento de um bem ou empréstimo pessoal não consignado, sendo pactuado uma taxa de quanto? 12% ao mês. Contudo, foi constatado que a taxa efetivamente praticada foi de 14,48 ao mês, conforme, né, aquele cálculo nosso lá, resultando na cobrança de parcelas superiores à originalmente prevista. Tal prática caracteriza a alteração unilateral do contrato em desacordo com o Código Civil, artigo 422, que fala ali do princípio da probidade e da boa-fé, e eu vou explicar melhor na petição inicial, e violação ao artigo 6º, inciso 5 e 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, além de desrespeito aos princípios da transparência e boa-fé. Segue, então, demonstrativo dos valores cobrados devidamente. Tabelinha. Como é que eu vou obter esses valores aqui? Com a planilha que a gente ensina para vocês aqui. Nesta planilha, você vai alimentar esta primeira
parte, tá? Com todos os dados. Ela vai espelhar aqui o cálculo da instituição financeira para verificar se está correto, tá? Para identificar se está correto. Aqui você não vai ter que alterar nada. Você só vai provar que o cálculo efetivamente realizado pelo banco tomou em consideração quem? Os 14,48. E esses 14,48, ele busca automaticamente daqui, ó, dessa diferença encontrada aqui embaixo. E ele vai calcular, apontando o final das 10 parcelas, tem que dar zerado aqui. Deu zerado, tá ok o cálculo, você está provando pela tabela price que a taxa pactuada foi de 14,48% ao mês. Mas não basta isso, você tem que ter aqui a segunda parte da tabela. Tá? Esta segunda parte da tabela, ela vai refazer o cálculo seguindo a taxa de juros contratada, que é de 12%. Então você vai informar aqui a taxa de 12%, ele vai recalcular e identificar que a prestação, que na verdade no contrato fala que é de 790, na prática é quanto? 715,84. Então o banco está cobrando a maior um valor em cada prestação. E aí ele vai consolidar nesta quarta aba aqui a diferença. Então veja, ao final das 10 prestações, ele dá de forma simples uma diferença de R$ 741,65 e em dobro R$ 1.483,29. Então de um contrato que era de 4 mil, o banco está cobrando aí, né, um valor de 741,65 a mais, que em dobro dá 1.483. E aí ele vem e faz um resumo final para você, apontando as diferenças e o valor maior cobrado ao banco, que é de 741. Você vai simplesmente pegar os dados daqui, tá? E transpor ele para a sua notificação, tá? A sua notificação. Deixa eu voltar aqui para a notificação, para a gente mostrar para vocês. Vai transpor aqui, colocando a taxa, como deveria ser o contrato e como é que é a cobrança indevida. Você vem apresentar uma proposta de solução extrajudicial de quê? De readequação do valor mensal da prestação, reduzindo-a para o valor apenas de tanto, aí você pega daqui de cima, ó, para 715, que foi calculado a partir da taxa de juros de 12% ao mês, que é a que está aqui em cima. A restituição em dobro de todos os valores e que as prestações vincendas, caso ainda tenha prestação vincenda, seja cobrada apenas no valor de 715,84. Então você vai só completar a notificação. Além disso, a suspensão imediata de qualquer medida de cobrança extrajudicial ou judicial, incluindo restrições cadastrais, até a regularização do contrato. Então o banco tem que regularizar isso. Você está colocando o banco embora para que ele regularize a situação. Se ele não regularizar, você tem elementos para brigar com ele. E ainda, um elemento aqui para você cavar uma oportunidade de ação de blocklist, de SR, que não seja enviada ao SR como prejuízo a composição realizada sobre esse contrato. Porque, veja, na prática o banco está cobrando 790. Na realidade, ele deveria cobrar 715,84. Esta diferença de 74,16, o que o banco vai acabar fazendo na prática? Ele vai enviar lá para o SR, o relatório do registrato, como prejuízo. O que você vai fazer? Ganhou a ação de descumprimento contratual, você vai fazer outra ação. Veja aqui a importância de você aumentar o LTV do seu cliente, que é a permanência dele na sua esteira de produtos. Julgou, transitou julgado, vai conferir o registrato. Opa, está negativado com prejuízo. Ação por negativação indevida na blocklist bancária. Então veja, de um produto de descumprimento contratual, você traz a oportunidade de mais outra ação. E sem custo algum de prospecção. Esse cliente já está na sua base. Você vai simplesmente trabalhar com a sua base, fazendo disparos de texto informativo sobre negativações indevidas na blocklist bancária. Tá bom? Cuidado aqui para você não perder essa oportunidade. Então, notificação simples, objetiva, direta. E além disso, você vai fazer a proposição de acordo, mas já vai aproveitar e pedir documentos. Então veja, você vai pedir, você já tem um contrato, você vai pedir a cópia do contrato desta, mas pode ser que tenha negociações por trás. Então pede das eventuais contratações vinculadas a eles por recomposição ou renegociação de dívidas. Vai aproveitar, já que está mandando notificação, pedir ainda documentos relacionados ao custo da operação, que caso não seja uma hipótese de atuação, tá, por descumprimento contratual, você já preparou o terreno para uma revisão de juros de acordo com a taxa média de mercado. A revisão que a gente chama revisão por desproporção das taxas dos juros do contrato e dos juros da média do Bacen. Então já pedi esses elementos aqui. E ainda vai fazer o seguinte, banco, já que você está discordando da minha proposta, que eu propus assim resolver o problema, então apresenta a memória de cálculo detalhada para demonstrar que você calculou corretamente esse contrato. Prazo de 10 dias para o banco resolver esse problema, tá? Muito cuidado com isso aqui. É muito importante o respeito a esse prazo de 10 dias. Professor, basta eu mandar a notificação, eu já posso entrar com a ação? Não, principalmente hoje em Minas Gerais, por causa do tema 91 que a gente tem lá de IRDR. E aí veja, passou os 10 dias, o banco não respondeu, ação judicial na cabeça. Qual a ação? Que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês terem ideia. Então, a petição inicial de descumprimento contratual é muito simples, gente, mas é muito simples. Às vezes a pessoa quer inventar com relação a isso. Não precisa inventar muito, tá? Juiz 100% digital, se você quiser.
Tutela provisória vai ter nesse tipo de ação, porque o seu objetivo é que você pague apenas o valor incontroverso e que você não tenha o nome negativado. Tá? Direcionamento aqui, para qual juízo? Você vai distribuir essa ação no domicílio do consumidor. Esta é a regra geral. Eu posso renunciar ao domicílio do consumidor e distribuir no domicílio da sede do réu? Pode. Pode também. Isso é possível também de você trabalhar. Petição inicial, qualificação da parte seguindo os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, do advogado, informando onde ele vai receber as comunicações processuais, vem propor pelo procedimento comum uma revisão de cláusula contratual. Por quê? Eu estou revisando a taxa de juros? Não, eu estou revisando o valor da parcela, para que ela seja recalculada de acordo com a taxa prevista no contrato. Então a taxa que está prevista lá de 12%, neste caso concreto que a gente trabalhou, está correta. O que está errado é o cálculo que gerou a prestação em valor excessivo, a maior. Tá? Muito cuidado com isso. E ainda a repetição do indébito. Em favor da instituição financeira, qualifica. Cuidado aqui, eu estou vendo gente errar com a qualificação da parte ré. Você não vai escolher qualquer filial. Você vai colocar aqui aquela que está prevista no contrato. Pega o contrato, olha lá quem é a pessoa jurídica que está lá concedendo crédito e coloca ela como legitimada passiva. Gratuidade da justiça. Eu estou cansado de falar para vocês isso aqui, mas vou repetir. Justiça gratuita. Você vai abrir um tópico, eu tenho um exemplo aqui na petição para vocês, mas vocês precisam necessariamente descrever, provar qual é a condição de hipossuficiência dessa pessoa. Então, fala lá qual que é a renda dela, fala qual que é a renda, eventualmente, do cônjuge, se isso for a favor de vocês, prove qual que é a renda, apresente documentos anexos. Além disso, prove as despesas que aquela pessoa tem. Por exemplo, a pessoa está endividada. Você vai pegar o relatório do ESR e juntar ali provando que ela tem múltiplos contratos de crédito, cheque especial, cartão de crédito, para provar que ela está endividada. Ou provar que ela está super endividada. Então você prova, materializa, provas das despesas mensais que ela tem, como moradia, educação, saúde, transporte, tá? Isso é muito importante para robustecer. E se a pessoa declara imposto de renda, tem que juntar a declaração de imposto de renda. Hoje não cola mais, não, eu vou ocultar aqui esta declaração de imposto de renda. Não resolve. Não resolve, você vai perder tempo, vai atrasar o processo. Já junta logo para facilitar. Então, merece a concessão da integralidade da justiça gratuita. Qual que é a fundamentação fática? Gente, aqui é praticamente uma melhoria de escrita mais detalhada da parte da notificação. Então você vai falar que na data tal foi celebrado um contrato, o tipo de contrato, o número do contrato e qual foi a taxa estabelecida. Só que ao analisar isso, constatou-se que a taxa cobrada não foi essa, e sim esta outra que a gente está apontando aqui embaixo, conforme prova a memória de cálculo anexa. Por que eu coloco isso aqui, gente? Se você quer ter êxito na tutela provisória, você precisa provar, do ponto de vista da matemática financeira, de que há sim um descumprimento contratual. Só falar calculadora do cidadão não serve. Então você ou vai fazer uma planilha robusta, como essa que a gente está ensinando, e se, no caso, como eu expliquei, tiver carência ou tiver calendário civil de 365 dias no ano, você vai precisar essencialmente de um assistente técnico. E quem é aluno da advocacia bancária diferenciada, quem é aluno do Oráculo, tem vários experts em calcular que você pode fazer parceria com ele de longo prazo e aí ambos ganharem nesta jornada, ambos faturarem, tá? É um caminho de mão dupla, nunca se esqueça disso. Você fazer parceria, né, com assistente técnico, você vai levar, óbvio, dinheiro para ele, mas ele vai te trazer clientes, porque ele lida todos os dias com pessoas que têm contratos bancários. Então, quando ele identificar uma situação que tem potencial de ação, ele vai te indicar. Então, é um caminho de mão dupla, sempre. Cuidado com isso aqui para você não perder oportunidades. Aí você vai detalhar um pouco mais. Em termos práticos e financeiros, essa diferença de taxa ensejou a majoração indevida e unilateral do valor da prestação e, consequentemente, do valor total que será pago. Então, veja, aqui você afirmou isso, tá? E aí vai trazendo as comprovações. Então, se a parte demandada tivesse aplicado a taxa efetivamente ofertada e prevista no contrato, a prestação mensal seria de quanto? R$ 715,84. Totalizando o valor financiado de R$ 7.158,35, que são 10 parcelas, tá? E 85, aqui tá, erro de digitação, e 85. Veja a tabela comparativa a seguir. Descrição, taxa de, a mesma tabela que usou lá na notificação, você vai usar aqui. Só que instruindo aqui com o cálculo detalhado. Se você tiver condições de ter um parceiro, um parecer é melhor ainda para tutela provisória. Por quê, gente? Juiz não tem obrigação de sair fazendo cálculo para conferir o que você fez. Se você apresentar apenas uma planilha de Excel, o que vai acontecer? Ele vai duvidar da sua planilha. Agora, com parecer de uma pessoa técnica, um contador, um economista, um administrador, aí você tem uma robustez de uma prova técnica. Mas, veja, isso é perícia? Não, isso é um parecer de um assistente técnico. Tem valor de prova documental. Mas para desconstruir essa prova documental, o banco terá que produzir uma prova técnica. Ele tem que provar ali que houve erro de cálculo. Então, se você tem um parecer, você tem um passo a mais a seu favor. Tá? Muito importante isso. Tal prática configura não só uma violação do contrato, mas infração ao Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, que asseguram transparência e boa-fé na relação contratual.
por acreditar na solução extrajudicial, a parte demandante está provando aqui, ó, a parte demandante tentou resolver o problema. Mas quem não quis resolver foi o banco. E essa tentativa de solução extrajudicial é um mecanismo de defesa dentro da metodologia do livro que eu escrevi, tá? De blindagem contra a litigância predatória. Eu publiquei um livro sobre metodologia, né, de blindagem contra a litigância predatória. Então, aqui a notificação é uma das formas de se blindar contra a litigância predatória. Você prova para o juiz que você tentou resolver o problema extrajudicialmente, a sua chance de ser acusado de litigância predatória diminui muito, muito mesmo, tá? Então é necessária a intervenção do Estado para resolver o problema aqui, que é o quê? Cumprir o contrato e ainda fazer a repetição do indébito. Fundamentação jurídica. 1. Descumprimento contratual e violação dos princípios da força contratual, força obrigatória dos contratos, boa-fé e probidade contratual. Aqui, gente, ó, veja, praticamente você só vai mudar o estilo de escrita se você quiser adaptar a sua forma de escrever. Ah, professor, eu tô com preguiça aqui, eu quero que o ChatGPT mude para mim. O que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, ó, vai copiar, tá? Pode copiar até do tópico. Copia o tópico inteiro, tem julgado aqui, tá? E vai lá no ChatGPT e pede para ele. Agora, você é um especialista em advocacia bancária. Ponto. Vai lá dar o comando. Aí vai o seguinte, você coloca, vamos agora reescrever este tópico da petição inicial para que ele fique personalizado para o meu escritório, sem qualquer tipo de inventividade. Vai lá no ChatGPT, joga para ele fazer isso para você. Vou mostrar na prática. Deixa eu abrir meu ChatGPT aqui, só para você entender como é que funciona isso. Tá? Deixa eu abrir aqui um novo frame para vocês entenderem. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Tá aqui meu ChatGPT aberto. E você vai colocar lá. Você é um especialista, advogado, vamos lá. Você é um advogado especialista em defesa do consumidor bancário. Tá? Aí ele vai abrir ali a informação para você dialogar. Tá bom? Aí você vai fazer o seguinte. Eu copiei lá o tópico da petição inicial, você vai escrever. Reescreva o texto abaixo extraído de uma petição inicial para que ele fique personalizado para o meu caso concreto, sem inventividade quanto aos argumentos jurídicos trabalhados no texto. E aí você vai dar lá Shift Enter para ele descer e cola o texto aqui. Opa, não é esse texto não. Deixa eu voltar e copiar de novo lá. Copiar, voltando, ChatGPT, copia, cola. E ele vai ali reescrever isso para você. Vai lá. E ele está reescrevendo, veja, aí você personalizou. Cada vez que você quiser personalizar uma petição inicial, ele vai lá, personaliza a forma de escrever, mantendo a premissa jurídica trazida aqui e trabalhada. E cuidado, sempre colocar para que não tenha inventividade, como eu coloquei aqui no meu prompt, tá? Para que não tenha ali uma invenção quanto ao artigo de lei, quanto à jurisprudência, porque o ChatGPT pode inventar, alucinar. Então, cuidado com isso aqui, tá bom? E aí você vai fazer a argumentação, pronta que está aqui. Eu trouxe um julgado que trata justamente desse descumprimento contratual. Vocês vão pesquisar, vão ver que tem vários julgados sobre descumprimento contratual de improcedência. Mas improcedência porque ele fala descumprimento conforme a taxa média de mercado, ou taxa média do banco lá no Bacen. Aquilo que eu falei no início, que aquilo ali não é tese de descumprimento contratual. Não é tese, vai ter vários. Agora, neste contexto que a gente está falando de descumprir o contrato exatamente na sua forma apresentada, ou seja, a taxa foi prevista num valor e na prática foi cobrado o outro, aí sim é descumprimento contratual. E o que a gente tem aqui, gente? Tá? Como argumentação jurídica, para resumir para vocês. Veja, todo contrato ele é regido pelo princípio da sua força obrigatória, ou seja, pacta do suprimento. O contrato faz lei entre as partes, um princípio que o banco adora trazer na defesa. E aqui você vai usar ele contra o banco. Olha, juiz. O banco firmou um contrato em que tinha uma taxa de juros de 12%. Então, pelo princípio da força obrigatória do contrato, ele deveria cumprir isto. Ele não cumpriu, ele praticou uma taxa acima. Então, ele alterou unilateralmente, de má fé, violando a probidade contratual, violando o princípio da vinculação da oferta, porque foi ofertada aquela taxa de 12%. Ele está descumprindo o contrato. Então veja, você a uma só vez vai explicar para o juiz de modo claro e objetivo que ele viola o princípio da força obrigatória dos contratos, ele viola o princípio da vinculação da oferta, que tem tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil, e a gente traz aqui para vocês esta argumentação apresentada aqui, tá? Então você traz todo esse detalhamento aqui. E eu já gosto de deixar claro no primeiro parágrafo que esta não é uma revisão tradicional com base na taxa média. É um descumprimento contratual
puro, como a gente está falando, tá? Então, estas violações violam a boa-fé, a transparência, violam a probidade contratual e constitui, claro, uma prática abusiva da instituição financeira. Ela impõe uma desvantagem indevida que gera uma cobrança indevida de valores. E isso, consequentemente, merece a declaração de nulidade da cláusula e, consequentemente, para obrigar, o seu objetivo aqui é obrigar o banco a cumprir o contrato. Na revisão tradicional, a gente pede para que o juiz declare abusiva a cláusula, modificando a taxa de juros do contrato para uma taxa menor que a taxa média de mercado. Aqui você não vai pedir para diminuir a taxa prevista no contrato. Você vai pedir para que o banco cumpra o contrato. Este é o seu objetivo aqui como tese jurídica aqui. E aí o julgado que eu trouxe aqui do Rio Grande do Sul, neste sentido, de novembro de 24, recente, então, merece ser declarado abusivo o valor da prestação, no valor de tanto, determinando que a parte demandada cumpra a cláusula contratual que fixou taxa de juros em X%, e aí descreve a cláusula, para o fim de readequar o valor de todas as parcelas para o valor de tanto. A tese jurídica é essa, gente. Simples, objetiva, direta, pronta. E aí vem, como você está tratando de uma revisão, é essencial você tratar quais são as obrigações que você está controvertendo e quantificar o valor em controvérsia. Então, qual é a cláusula que você está controvertendo aqui? É a de juros? Não, você está controvertendo a cláusula que está tratando do valor da prestação. Então você vai colocar aqui qual é a cláusula que fixou o valor da prestação e o valor total a ser pago. Está lá naquele quadro resumo do contrato. E ainda vai apontar qual é o valor em controvérsia. Lembra da planilha que eu mostrei para vocês no início da aula? Vai lá, olha, o valor contratual foi aqui, tanto, mas na verdade o incontroverso é de 715, porque este é o valor que deveria ser pago. Então, este é o valor incontroverso que vai reger, por exemplo, o pagamento das prestações vincendas no curso do processo. Informa-se que até o juizamento da ação foram pagas tantas parcelas. Se o contrato já está quitado, você vai informar que o contrato está quitado. Tá? Então, na forma 330, parágrafo 3º, a parte demandante tem o dever de pagar tanto. Se ele pagou das 10, só 5, tem que pagar mais 5. Mas no valor incontroverso, ou seja, 715,63. Bom, além disso, você vai acrescentar aquela tese, a principal, afastamento da mora. Professor, mas o afastamento da mora, que está previsto no tema repetitivo número 28 do STJ, tá? Ele fala que quando eu tenho abusividade na taxa de juros ou na capitalização, isso gera a desconfiguração da mora. Mas isso é num cenário de uma revisão por desvantagem exagerada. Mas quem disse para você que eu não posso utilizar este julgado como um instrumento de analogia? Então veja, é uma situação análoga. Aqui eu tenho um cenário em que os juros praticados, não é o previsto no contrato, os juros praticados é excessivo, é indevido. Se ele é indevido, tem uma abusividade nos juros praticados. E se tem essa abusividade, tem que ter o quê? O afastamento da mora. Porque a pessoa estava pagando uma prestação em valor superior ao devido. E ela caiu em mora porque o valor cobrado era indevido. Então dá para aplicar por analogia, neste caso concreto, também o afastamento da mora. Eu trago toda a argumentação para vocês. Repetição do indébito. Você vai colocar também que tem a repetição do indébito aqui com base no Código de Defesa do Consumidor e deve ser em dobro. Tá? Com juros e correção monetária na forma do artigo 389 e 400 do Código Civil. Cuidado, porque o Código Civil teve atualização que passou a vigir em agosto de 2024. Não é mais juros de mora de 1% ao mês, mais o indexador. Aqui nós temos diferenças, o IPCA, e os juros é Selic menos IPCA, por isso que eu coloco aqui a referência aos artigos que tratam disso diretamente, e lá na fase de cumprimento de sentença você faz o cálculo em cima disso. Então a restituição em dobro, eu nem preciso de prova de má-fé, porque o STJ já discutiu essa questão na Corte Especial. Ah, professor, mas tem agora um recurso repetitivo, tema 929, que afetou de novo a questão. Tem, mas isto só vai gerar a suspensão do seu processo na fase de recurso especial. Então, você pede a repetição em dobro, o processo vai tramitar em primeiro grau, vai tramitar no Tribunal de Justiça, e se alguém interpor um recurso especial, vai ficar suspenso até julgar definitivamente este recurso especial. Professor, mas neste caso, dá para eu executar, fazer o cumprimento da repetição simples? Dá. Por quê? A discussão é apenas do valor em dobro. O valor simples você pode de imediato, porque não é objeto de recurso. E veja, nós temos a ideia no processo civil de 2015 para cá de capítulos da sentença. Então, o juiz reconhecendo que nós temos no case concreto a procedência da cobrança abusiva de valores da prestação. E ele reconhece que você tem direito à repetição do indébito em dobro. O banco recorre somente da parte do em dobro. A obrigação dele de cumprir o contrato e pagar de volta a repetição simples está formada a coisa julgada e você pode fazer tranquilamente, tá bom? E aí vem inversão dos da prova, eu gosto sempre de trabalhar. Você apresentou, e tem probabilidade do direito aqui, apresentou provas do descumprimento contratual, então inverta para o outro lado, para que este outro lado, que é o fornecedor, ele prove diante da vulnerabilidade do seu cliente
tecnicamente que o cálculo está incorreto ou que ele cumpriu adequadamente o contrato. Ele é que prove isso. Tá? Então, existe probabilidade do direito e também existe a parte da deficiência, os dois requisitos aqui. Então, inverta para a parte contrária. E aí você vai para a parte da tutela de urgência. Tutela de urgência antecipatória, que tem o mesmo requisito, gente, da tutela cautelar. A diferença é que na tutela antecipatória eu trabalho com a ideia de irreversibilidade da medida ou não. Tá? No caso da tutela antecipatória, o CPC fala que, além de ter a probabilidade do direito e o perigo da demora, eu tenho que ter aqui ausência de risco de irreversibilidade da medida. E o que a gente vai pedir aqui? A gente vai pedir para que o juiz determine que as prestações vincendas do contrato sejam pagas apenas no valor incontroverso. Então você vai provar que tem probabilidade de direito, ou seja, os seus cálculos, o seu parecer, demonstram que tem evidência de descumprimento contratual. E a demora, o que é? Olha, peraí, juiz, se eu for esperar o resultado do processo lá na frente, transitar em julgado, para ter a redução do valor da parcela, eu tenho o risco do quê? De comprometer a renda daquela pessoa indevidamente. Eu tenho prejuízo, por exemplo, à subsistência daquela pessoa. Se uma prestação for muito alta, num contrato de ticket alto, isso está prejudicando a subsistência daquela pessoa. Então não tem por que esperar o resultado final do processo. E a questão da reversibilidade? Veja, a medida é reversível, porque a qualquer tempo do processo você pode, juiz, revogar a tutela provisória e me obrigar a pagar o restante. Eu só estou falando que eu quero pagar ou incontroverso, mas eu não estou falando que eu não estou isento de pagar o restante caso seja revogado. Então é reversível sim, então deve ser concedida a tutela antecipatória aqui. E a tutela cautelar? Os pressupostos são os mesmos, como eu falei. Probabilidade de direito, probabilidade aqui demonstrada de descumprimento contratual. Foi descumprido o contrato, neste caso, provado por memória de cálculo e provado também, neste case concreto aqui para vocês, né, por meio do parecer. A urgência, qual que é a urgência aqui? Peraí, juiz, se você não me der a tutela acautelatória, o que vai acontecer? Eu vou pagar só o incontroverso, mas o banco vai fazer o quê? Me negativar no SPC, no Serasa, SCPC, ou também lá no SR, porque essa diferença de valor entre a prestação que eu estou pretendendo pagar e a que está no contrato tem uma diferença. Eu estou pagando a menor. Então isso vai gerar negativação em meu nome. E pode gerar até mesmo uma ação judicial de cobrança, execução ou monitória. E se for num caso de financiamento de veículo, pode me gerar até mesmo a busca e apreensão. Neste cenário, juiz, então, existe um risco, sim, muito grave. Então, aqui faça o quê? Determine que a parte contrária se abstenha de promover negativações, cobranças de valores acima do incontroverso. Tá? É esse o seu pleito aqui. E aí você vai caminhar para o fechamento da petição. Da questão do desinteresse na autocomposição, cuidado com esse tópico, que eu tenho falado muito sobre isso, e falo sobre isso no meu manual de blindagem contra a litigância predatória, que nós temos que ter cautela. Eu não posso simplesmente pedir não realizar audiência de autocomposição por não querer. Tá? O judiciário cada vez mais tem buscado a solução amigável. Então você, com a notificação que a gente ensinou você a fazer, você vai provar que já tentou a solução extrajudicial. Então você não é só a premência da tutela provisória, que é um argumento, eu tenho também aqui provas que eu já tentei resolver e o banco não quis. Então você tem argumentos de sobra para fugir da litigância predatória, fugir da audiência de conciliação que não vai ter fruto algum. E aí você vai para o fechamento, requerimentos e pedidos, benefício da justiça gratuita, juiz 100% digital. Veja, a depender do caso concreto, você vai tirar. Tutela de urgência liminarmente sem o tiro da parte contrária, para que, quanto às prestações vincendas, seja determinado a demandada que se limite a debitar na conta do demandante apenas o valor incontroverso. Agora veja, se aqui eu tenho, por exemplo, um consignado, determine a demandada que se limite a descontar da folha de pagamento o valor incontroverso. Então, aqui você precisa mudar o requerimento a depender do meio de pagamento. Se é boleto, para que obrigue a remitir o novo boleto no valor exato incontroverso. Na hipótese de não cumprimento, se o banco não cumprir, juiz, me autorize então a fazer a consignação judicial. Você não deve pedir a consignação judicial como primeiro requerimento. Porque o CPC, no 330, fala que quando eu entro com uma ação revisional, eu tenho a obrigação de continuar pagando no tempo e modo previsto no contrato as prestações no valor incontroverso. Modo previsto no contrato é o meio de pagamento. Boleto, débito em conta, consignação em pagamento, tá? Muito cuidado. Se abstenha ainda de negativar o nome em todas as esferas, se abstenha de promover ações de cobrança ou cobrança extrajudicial. E no caso de cumprimento, multa diária de R$500. Citação, requerimento padrão para toda petição inicial, obrigatório. Inversão do ônus da prova, requerimento que você vai trabalhar de acordo, né, do seu requerimento lá em cima. Seja definido todos os meios probatórios, e aqui é um protesto genérico mesmo, não precisa especificar. E ao final, sejam julgados procedentes todos os pedidos, tornando definitiva a tutela ou concedendo ela ao final,
para declarar abusivo valor da prestação informado no contrato, determinantes que a parte demandada cumpra a cláusula contratual, veja aqui, obrigação de fazer, cumpra a cláusula contratual que fixou a taxa de juros remuneratórios em tantos por cento, para o fim de readequar o valor de todas as parcelas do contrato para o valor de tanto. Veja, um pedido completo, que fala da declaração de abusividade, da obrigação de fazer, para que você tenha sucesso. O pedido tem que ser detalhado, certo e determinado. Ainda, seja declarada afastada da mora, você não basta ter o tópico, tem que requerer afastamento da mora, condenar ainda a repetição em débito em dobro dos valores que foram pagos a maior, ainda a sucumbência. E para fechar, valor da causa. Qual que é o valor da causa aqui? Conforme a nossa planilha, o valor da causa é o proveito econômico que você tem. O valor da causa que você vai trabalhar, ó, tá? É exatamente isso aqui, ó. Você aqui nessas ações tem uma chance de ter um recolhimento de custas, caso não tenha gratuidade, menor, porque você não está revisando 100% do contrato. Você está revisando os valores cobrados indevidamente. Quanto foi cobrado devidamente aqui? R$ 741,65. Tá? Este é o valor que você vai trabalhar. Algum juiz insiste que fala que quando você tem pedido de repetição do indébito em dobro, você teria que dobrar esse valor. Mas eu gosto de forçar a barra no valor simples, porque eu estou jogando, né, aqui neste caso, porque eu não tenho condições de mensurar o valor. Aqui a minha estratégia deste pedido é condene a repetição do indébito em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Para quê? Eu tenho um valor da causa menor. Tá? E aí você fecha, pede deferimento, data, assinatura, lista de documentos que você vai instruir a sua inicial para você utilizar aqui, vai estar no material para vocês, e a gente fecha a nossa aula de prática da petição inicial por descumprimento contratual, tá? Esta é a nossa aula para isso. Deixa eu agora olhar aqui como a gente tem de perguntinhas para a gente responder algumas das perguntas. E vocês que são alunos podem usar dos canais oficiais para tirar todas as suas dúvidas. O material de aula ficará disponível exclusivamente para quem é aluno matriculado nos cursos de advocacia bancária diferenciada e no Oráculo, tá? Os demais não têm acesso a esse material. Se você quer entrar para o nosso time de advogados diferenciados, ser um Oraculers, você pode aqui clicar no link da minha bio do Instagram e garantir a sua presença no melhor curso de advocacia bancária que você já viu, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui. Esse foi o nosso último encontro que nós tivemos em 2024 ao vivo. Agradeço demais a todos vocês que estiveram